Bem-vindos ao Encena, o programa mais psicodélico da sua TV. No programa de hoje, eu vou bater um papo mais do que legal com ele, que é baterista, percussionista, arranjador, meu irmão de muitos anos e hoje secretário da Cultura, Rodrigo Donato. Mas antes, vamos conferir um ensaio nosso de um projeto que temos de anos atrás, chamado Jorge do Mundo e os Viajantes, lá no estúdio em que costumamos ensaiar, que é na Estúdio Instituto Musical. Vamos conferir. E aí, galera linda do meu coração, hoje a nave espacial pousa em outro planeta. Esse planeta aqui é um estúdio, porque além de apresentar o Encena, eu tenho esse projeto aqui com os Viajantes. Esses rapazes lindos aqui fazem parte desse projeto que leva o nome de O Jorge do Mundo e os Viajantes. Daqui sai muita psicodelia, muita loucura, muita coisa boa, sempre na positividade, sempre com a paz no coração. Sejam bem-vindos, por favor, esse planeta é nosso, é nosso. Em vez da gente começar normal o próximo show, a gente fazer uma abertura. O que vocês acham? O que você acha? Uma coisa diferente do que a gente estava fazendo, é isso? Uma coisa diferente. Podia fazer, de repente, começar um clima, né? Faz um clima, a gente vê um acorde bonito, aí não fazer groove, fazer um clima. Gutão, você vai pôr efeito? Não vou, mas daí deixa rolar, né? O bom é você usar todos os efeitos possíveis aí. Usa o phaser, coros. Taca é o mais legal. Taca ali fundo. Mas eu sou a favor de colocar groove, não é? Tem que ter um groovinho, né, Fabião? Faz o clima. Aí já já. Então, aí a gente pode incorporar tudo isso no meio. Eu acho que ia ficar legal, viu, cara? Acho que ia ficar legal. Psicodélico com balanço, cara. Tem que ter balanço também. Pois o negócio tá prestes a ficar psicodélico. Fiquem ligados, pois o negócio tá prestes a ficar psicodélico. No mesmo barco vamos remar rumo a mundos diversos. No mesmo barco vamos remar a mundos diversos. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou. Ah, eu não sei. E que? Fiquem ligados, pois o negócio tá prestes a ficar psicodélico. Já ficou? Fiquem ligados, pois o negócio tá prestes a ficar psicodélico. Vai do teu, psicodeliza! Estamos de volta com o programa Encena e, como dito no primeiro bloco, hoje a entrevista é com meu irmão, o Rodrigo Donato, um cara muito especial na minha vida, não só pessoal, mas musical também. Ou seja, é uma honra ter você aqui ao meu lado, Rodrigo. Primeiramente, tudo bem, meu querido? Muito bom. Muito feliz em estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo.
Vamos Que bater um isso, papo prazer bacana. é nosso, cara. Prazer é nosso. Primeiramente, cara, redundantemente, vamos começar pelo início, né? Gostaria de saber como é que foi o seu primeiro contato com a música, desde a infância, assim, até você optar por tocar um instrumento, por que a escolha da bateria? Vamos começar por aí. Sim, meus pais, eles foram para Salvador, né? E eu tinha um aninho de idade e morei lá até os 11 anos de idade. Então foi bacana, porque meu pai tinha contato com chiclete com banana, que eram amigos próximos, dentro de casa. Então, sempre no churrasco e tal, e sempre estava vivendo aquela coisa musical, né? E logo depois, quando viemos embora para São Paulo, meu pai sempre foi, a família dele sempre foi de música sertaneja raiz, né? Quando eu juntava a família para tocar um forró, enfim. Né? Mesmo no Nordeste a gente ia muito em forró também. Então eu acompanhei muito. Meu pai dançava com a minha mãe, dança muito bem. Então isso foi o começo, assim, né? Eu acho que a dança e a música tem tudo a ver. Então foi por aí, assim, que me veio na vontade, né? E daí vindo pra cá, sou palmeirense, meu pai era da Mancha Verde. Comecei a tocar ali, percussão, na Mancha Verde mesmo, na escola de samba. Lá em São Paulo, capital. Isso, exatamente. Na época no Parque Antártica, quando inaugurou o Parmalat, né? Eu tava lá, foi bem legal, foi o começo, assim. Depois estudei em escolas, meu pai me ajudou muito, estudei em escolas particulares. A primeira escola que eu estudei com o professor Vitor, em Osasco, né? A escola Scala, foi bacana. Comecei com blues. Música, bateria daí. Bateria mesmo. E daí então, quando eu vim para Ourinhos, comecei a estudar na estúdio. E daí tive o grande professor, grande mestre, que foi o Vermelho. Grande, Vermelho. Grande. Ele me levou para Tatuí, eu bem assim, com 14 anos. Aí com 18 anos eu já estava formado em Tatuí. E aí foi uma luta e uma história bem legal. Então sua escolha da bateria foi devido a tocar as percussões na época da Mancha Verde e tal. Exatamente. Né? Aquela coisa que meu pai ia no forró, eu já vi o triângulo e a zabumba no Nordeste, né? Em Salvador e tal. Ele viajava muito, então eu já tinha interesse por isso, né? E aí quando eu vim para São Paulo achei um pouco estranho, mas né, mudou um pouco, né? O samba, tal, a escola de samba. Mas foi, moleque, fui direto pros bumbos, né? Eu queria tocar os maiores, né? E aí depois fui tocar caixa, enfim, aí fui tocando. Até chegar a bateria. Ah, muito legal. Então com 14 anos já você foi para Tatuí. Exatamente. Fui para Tatuí, o Vermelho levou um grupo de alunos. E daí fomos para lá e comecei a fazer percussão erudita, né? Estudei música clássica. Ah, tá, inicialmente. Por quanto tempo foi? Eu fiz quase 3 anos, foi 2 anos e pouco, quase 3 anos de música erudita. Sei. Aí eu vi que não era assim, porque eu tocava xilofone, tímpano, tocava em orquestra. Eu adorava, e para mim foi uma base maravilhosa, porque acho que todo músico tem que saber ler, né? Ler música, né? Sem dúvida. Então foi a base que eu tive acho que todo músico tem que começar na parte erudita, porque é a base, E né? daí, desses 3 anos, aí depois você foi pra bateria lá mesmo. Exatamente. Aí comecei a fazer, na verdade, assim, logo no começo eu fazia percussão popular e percussão erudita. Ah, tá. Né? Aí eu deixei o curso de erudito e fiquei na percussão. Aí terminei a percussão e já comecei o segundo curso, que foi bateria. Então em Tatuí eu comecei com a percussão, depois que eu fui pra bateria. Ah, legal. Tatuí. Legal. Conta agora um pouco pra gente, quando que você saiu de casa de vez, assim, pra ir atrás da música, bandas de baile, todo aquele trabalho árduo, mas que dá uma grande base, né? Um grande fundamento pro artista, né? Exatamente. Meu pai ele sempre foi muito rígido, assim, você vai ter que terminar a escola, tal, enquanto isso você não vai, né, morar em Tatuí. Mas eu estudava música o dia todo, né? E fazia a escola daquele jeito que dava, né? As notas eram bem... Não façam isso, jovens. Era bem assim, era difícil assim, mas ainda bem que ele me segurou, né? Porque senão, com certeza, eu não conseguiria chegar onde eu tô. E aí quando eu terminei o terceiro colegial, né? Daí eu falei, pai, agora eu vou, né? Daí ele falou, então você vai se virar sozinho, Agora né? vamos jogar. Aí ele falou, não, você não vai sair de casa. Eu falei, vou.
Aí eu arrumei um trabalho em Apucarana, na banda Apollos Band, que é uma banda de baile, assim, muito Clássica. reconhecida, clássica. Ela tocou, enfim, ela foi a mentora do Faustão na época, né? Olha que legal. Ela tocava no Faustão e tal. E ali começou a carreira mesmo, assim, né? Uma banda profissional, que a gente tocava de 4 a 5 bailes por semana, né? Caramba. Então você acordava no ônibus um dia, você estava no Mato Grosso, estava São Paulo, Rio, enfim, viajava um monte. E além do trabalho árduo das viagens, o baile, o show é muito longo, né? Quantas horas? Conta pro pessoal que não sabe. Nossa, nem me fale. Hoje eu toco 3 horas, dói tudo. Na época eu tocava 5 horas sem intervalo. Sem intervalo, cara. Com quantos anos? Já entrei no Apollos, eu tinha 19 anos. Eu entrei no 19 Apollos. anos. Aí fiquei no Apollos e aí foi a base assim de experiência mesmo, de aprender a mexer em som, né, em som grande. Então a gente abriu o show do Daniel, na época era João Paulo e Daniel, a gente abriu o show do Molejo, enfim, né? Trabalhos que também acho que o músico tem que passar por isso, por experiência, né? Sem dúvida. Porque tocar com um equipamento de som grande, ao ar livre, é uma história. Tocar no teatro é uma outra história, né? Então, foi bom, assim, de poder regular. Às vezes chegava em alguns lugares, você tinha que tocar com ponto, né? Com fone de ouvido. E depois a banda começou a tocar com clique, com metrônomo, marcando clique. Então, uma série de coisas. Depois começou a modernizar no sentido que 50% da banda era sequenciada, né? Sei. Explica o que é sequenciado pro pessoal. Então, antigamente era o quê? As bandas de baile eram orquestras mesmo, né? Então eram 20, né? Tinha coral, né? Quando eu comecei era assim. Só que assim, pela mão de obra, enfim... Custo também. O custo de viagem, transporte, alimentação, tudo, hotel... E aí foi diminuindo. Então, como que é assim, essa coisa sequenciada? O músico do estúdio, ele sequencia, por exemplo, ele é um piano, né? Aí uma guitarra é sequenciada, e daí aí não tem guitarrista e tecladista. É gravado antes, né? Exatamente. Aí chega você na toca hora- em cima. Chega na hora do show, dá play naqueles instrumentos gravados, e os músicos que estão no palco ao vivo tocam em cima do gravado, né? Exatamente. Hoje, assim, vamos dizer assim, que a coisa... Não uma coisa artística, né? Que é uma história, mas eu tô falando assim, a coisa da mídia, ela é 80% sequenciada, Sem né? dúvida. Então, assim, hoje até os cantores às vezes estão assim, mas assim, às vezes o violão que ele tá tocando tá acontecendo, a voz dele tá acontecendo, às vezes a batera tá, mas a percussão não tá, a guitarra não tá, o baixo não tá, tá tudo sequenciado. Sim, né? sem o sopro, né? É. Enfim, nessa época de baile, você já começou a experiências de gravação ou era mais ao vivo mesmo? Exatamente, começou aí, porque a gente mesmo, na época não tinha como hoje que você contrata um músico de estúdio, que é músico que estudou para estúdio, é uma classe, né? Então o que acontecia? É nós mesmos que gravava o próprio playback, né? Certo. Então, por exemplo, era bateria e percussão. Aí não dava para pagar os dois. Então eu ia lá, gravava a percussão, e aí na hora do show eu tocava a batera, né? Então era assim, ou seja, a gente mesmo que gravava. Então a experiência de gravação começou aí. Porque a gente tinha que fazer o nosso próprio sequência, né? Exato. A música sequenciada era feita por nós mesmos. Que é muito importante, né? O músico saber gravar também, né? Tem muita gente que toca bem pra caramba, a hora que aperta o rec ali no estúdio, sai outra coisa. É, porque você tocar com o clique no tempo certinho, sem oscilar, é um trabalho, né? A gente, que do mesmo jeito que a medicina ela tem várias áreas, a música também. Né? Ele tem um músico que estudou a vida inteira para gravar, tem um músico que estudou a vida inteira para dar aula, tem um músico que dá aula na coisa técnica, que é instrumento, e faculdade, que é outra coisa, que é coisa só de teoria, né? E, enfim, tem o músico que acompanha cantor, que é uma coisa, o músico que toca jazz, o músico que toca em orquestra, ou seja, dentro da música existem várias áreas. Várias áreas e segmentos, sem E dúvida. eu não quis ficar numa área, né? Por isso que eu já comecei com a bateria e com a percussão. Porque eu não gosto muito da mesmice, né? Sem eu gosto dúvida. de tocar um dia um samba, outro dia um rock, outro dia um jazz. Eu adoro. E toca muito bem. Oh. Toca muito bem. Eu sou seu fã. Eu gostaria de pedir um pouco de paciência para vocês, que nós já voltamos nesse papo maravilhoso, que se deixar com nós dois, dura 3 dias. Já voltamos, minha gente. Espera aí.
Estamos de volta com o Em Cena, esse programa que é um bibelô na sua TV, de tão saboroso que ele é. Hoje aqui ao meu lado, Rodrigo Donato, meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Gostaria de perguntar para você, para contar aí pro pessoal, quando foi que você começou com a sua primeira banda daí, não os lances de contratado, de bailes e tal, banda sua, assim, com seus amigos e tal, qual foi e como? Sim, foi aqui em Ourinhos, a minha primeira banda. Nós, assim, tinha na escola que a gente estudava, tinha as bandinhas que a gente fazia na própria aula que acontecia. Mas quando a gente saiu para tocar mesmo, assim, foi nessa mesma fase aí de 15 anos, que os nossos pais tinham que acompanhar a gente, né? Na época tinha o Jesse James, né? O nome da banda chamava Banda Y. E essa banda era formada por todos os músicos daqui de Ourinhos, né? O Gaúcho, que é o Rafael, o Flavinho, que também hoje é um grande músico, que viaja para tudo quanto é país aí, grande músico, Flavinho. E o Tadashi também, que também trabalha nessa parte de comunicação e tal. E, enfim, essa banda foi muito legal, porque nós tocávamos na noite, né? E daí, como a gente não tinha a idade para poder entrar no local à noite, os nossos pais tinham que ir. Aí a gente começou a tocar todo final de semana e os nossos pais revezavam, né? Que legal. Então, uma semana ia um pai, outra semana... Foi bem legal. O repertório era sons da época, assim? Isso, a gente começou tocando Mamonas Assassina mesmo. Legal. Era isso que a gente fazia, era bem feito. Acho que é uma banda brasileira que não era uma coisa que entrou na mídia, mas é arte. Tem tudo a ver com a arte, eu acho. Bem original, né? Exato. Diferente, assim. E a gente tocava Nirvana, tocava Offspring, enfim, tocava desde Ozzy Osbourne, tocava muita coisa legal. Em geral, assim, era bem legal. Legal. Conta pra gente agora, vamos dar um salto aí também, porque eu não quero fazer todas as perguntas aqui, porque lógico, ele tem que voltar, né? Mas enfim, vamos dar um salto aí, conta pra gente suas experiências fora do país com música. Da Flávia, da Angola. Sim, bom, na verdade, assim, eu agradeço muito ao Beto Correia, que vai estar aqui no festival, e o Kleber de Almeida, que são dois grandes amigos. O Kleber foi meu professor em Tatuí e os dois tocavam com a Flávia Virgínia. E a Flávia Virgínia é filha do Djavan, né? E tem um trabalho autoral dela muito legal, alto nível. E na época eu tinha um trio em Tatuí, que era o pessoal que já estava dando aula, né? Todo mundo já estava dando aula em Tatuí. Eu já estava dando aula, o Felipe já estava dando aula, o Léo, depois o Daniel Magalhães também. Enfim, o pessoal que foi a primeira viagem, nós fomos para acompanhar 4 cantores angolanos. Ela tinha uma produtora lá, e a gente foi acompanhar esse pessoal. E, enfim, fizemos esse trabalho de acompanhar esses cantores. Foi 6 meses a primeira viagem, foi para Angola, né? Na África, foi bem legal. E foi tão legal que daí a gente foi fazer outras turnês. Voltamos para Angola depois para gravar o CD dela. E depois fizemos na Espanha, também fizemos bastante coisa lá. Fizemos Málaga, Cádiz, Barcelona e Madrid, né? Fizemos ali as 4 províncias, né? Com os estados lá. Foi bem legal, fizemos mais de 30 shows. Foi também um crescimento muito bacana. E fiz algumas pesquisas no Nordeste depois, para voltar para o Nordeste para ver realmente depois que eu tinha estudado. E também, agora, o ano passado, eu fui para a Austrália, no intuito mesmo, fui para o Chile também, mas enfim, assim, na Austrália foi legal, fui antes queria passar o ano com essa ideia de, por que a Austrália, né, é tão evoluído em relação ao Brasil, e fui puxar e acabei dando muita aula lá, foi bem legal. Essa coisa brasileira, eles adoram isso, né? Sim. Então foi um trabalho legal demais, fiquei 40 dias lá na Austrália, também pesquisando e acabei dando aula, muita aula lá, foi legal demais. Bacana, isso é uma mensagem boa aí para quem está assistindo e tem o amor pela música ou por qualquer tipo de arte que com dedicação, com o peito aberto e estudo, né? Muita dedicação de estudar mesmo, levar a sério, a arte te leva a lugares que você nunca imaginou. Mas você tem que fazer para valer. Você tem que fazer para valer, mas chega lá, todo mundo chega.
E foi bem engraçado isso, quando o Kleber falou, ó, eu tenho um trabalho, que eu vou tocar com o Hermeto, eu tenho uma turnê com o Hermeto Pascoal, e eu precisava de um cara que fosse no meu lugar. Você toca a Flávia Virgínia? Eu falei, beleza, toco, mas aonde é? Na Angola. Daí eu, aonde? Né? Pô, do outro lado, né? Eu fui, pô... E foi bem legal, assim, foi bem legal. A gente, foi um trabalho, tive que estudar muito, pesquisei muito lá, tivemos que acompanhar, assim, coisas muito difíceis de tocar. E tocamos com outros músicos de outros países que a gente às vezes não falava, eu mesmo não tinha, assim, o inglês meu era bem... Mas era bacana porque, assim, na partitura a gente toca, né? Você colocar uma partitura para um russo, todo mundo tá tocando junto. Música né? é a língua universal, né? Exatamente, a única linguagem aí que a gente tem que é universal, né? Exatamente. E agora, a gente não pode deixar de falar que você está como secretário da Cultura da cidade e em breve vai acontecer o Festival de Música aqui, que já existe há vários anos e tal, né? E esse ano está recheado de pérolas, de tesouros aí. Vamos divulgar bastante aí para o pessoal que está assistindo. Conta um pouco da ideia, da onde surgiu, o que vocês vão trazer de diferente, quem que vem, como é que vai ser aí para o pessoal. Exatamente. O festival, ele tem acho que sempre foi maravilhoso. O festival de Ourinhos sempre foi... acho que deveria ter 2 ou 3 que eram assim, né? Mas ele sempre estava ali no patamar de um dos melhores do Brasil. Sempre foi feito um belo trabalho. Mas eu, como fiz os primeiros, né? Como aluno, e depois eu ajudei também em alguns festivais. Mas assim, a mudança assim, que eu tentei fazer é isso, assim, porque eu ia fazer as aulas quando menino, vários festivais que eu fiz, Brasília, Tatuí, Santos, Rio de Janeiro, enfim, vários festivais que eu participei, acontecia assim, eu estava numa época de estudar jazz, aí aquele cara estava fazendo samba, né, um exemplo, o professor, e o professor dava aula a semana toda, de segunda a sexta, sei lá, de samba, um exemplo. E eu estava numa época de estudar jazz, daí chegava lá, a minha cabeça não estava preparada para aquilo, mas daí estudava samba, legal. Aí ia para outro festival, às vezes era o mesmo cara, né? O mesmo baterista. E como eu já estava dando aula em Tatuí, eu falava, pô, não vou no festival porque eu já fiz aula com esse cara, mas pô, eu vou fazer outro curso, a gente sempre está envolvido. E daí nós tivemos essa sacada já que lá em Tatuí nós já fizemos assim, e foi legal que dessa maneira, assim, cada dia a gente muda o estilo, né? Então um dia é o baterista do rock, outro dia de jazz, outro dia de samba, enfim, acompanhar cantor, outro instrumental, enfim, todos os instrumentos, né? Então a ideia de mudar o festival em relação a isso foi isso, tentar agregar, né, não só uma coisa, né? Sim, não só o chorinho, não só a música erudita, né? Então tentar agregar o máximo possível, assim, né? Esse foi... Abrir o leque, né? Mostrar o quanto a música tem várias facetas e personalidades, né? Gêneros e tudo mais, né? Exato. Na abertura vai ser com o Toninho Ferragutti, então né? Um sanfoneiro... Mestre. Um sanfoneiro tocando com orquestra de Ourinhos, né? Com orquestra de Ourinhos, né? Exatamente. E então, isso é legal. E outra, o balé junto, né? Então essa coisa, a dança e a música tem que estar juntos, sempre, essa junção é maravilhosa, né? A arte no geral, quanto mais união, mais forte ela fica, né? Exato. Inclusive então, na quarta vai ter também a orquestra com os cantores da cidade. Conta um pouco, inclusive eu tô lá também, né? E você vai cantar uma música. Vamos lá. Exatamente. Então vão ser vários cantores, né, da cidade e foi feita uma seleção, né? Em pessoas que trabalham na área, né? Então, para fazer esse show. E agora, né, vamos abrir para outros cantores também, para quem quiser. Até legal. Assim, cantores que tiverem a fim de fazer parte, né, desse Pratas da Casa de Ourinhos, só entrar em contato com a Secretaria de Cultura que a gente o objetivo é isso, abrir o leque para todos os cantores da cidade. Isso é muito importante. Pessoal, vocês aí que têm interesse, entrem em contato aí com a Secretaria, porque... vai ter espaço para todo mundo, acompanhado pela Orquestra Municipal do Maestro Paulo Flores, uns arranjos lindos, tanto músicas autorais quanto músicas, releituras, né, de músicas famosas. Mas enfim,
voltando aqui para o nosso papo, conta mais de outros que virão. Isso, vai estar aqui o Arrigo Barnabé, né? Lenda. Ele vai estar vindo, inclusive ele vem com o Paulo Braga, que também foi meu professor em Tatuí, que o Paulo Braga e o Paulo Flores, eles foram os caras que criaram o curso de MPB Jazz em Tatuí, né? Olha. Então eles eram os coordenadores na época, que fez um trabalho que, né, é a melhor escola da América Latina. Hoje, infelizmente, o Estado está cortando, enfim, cada vez diminuindo, né? Infelizmente. Então, Tatuí não é a mesma, né, a mesma potência que era antes, né, por essa maneira. Mas, assim, foram esses dois caras, né? O Paulo Braga, que hoje vem tocar com o Arrigo Barnabé, aqui em Ourinhos, junto com o Paulo Flores, que é o nosso maestro aqui, o nosso diretor da Escola Municipal. Então, os dois fundaram isso, né? Então, assim, é bem legal, assim, porque foi um aprendizado direto com eles, né? Legal. E vem também o João Donato. Exatamente. O João Donato vem do Rio, topou. E bacana, assim, que o Kleber, foi meu professor, o Kleber Almeida, toca com o João Donato hoje, né? O trio. E o Arismar do Espírito Santo, né? Que não tem nem o que falar, né? Tocou com todo mundo, grande músico. Quem não conhece aí, vai atrás, gente. Vai atrás que... Exatamente. Tocou com Hermeto Pascoal, tocou com números aí, Elis Regina. Ele tocou com muita gente aí que... né, Egberto Gismonti, enfim. E também, né, o filho do Arismar do Espírito Santo, que é o Thiago do Espírito Santo, ele vem com um grupo que é o Sandro Reich, né, e o Márcio Bahia. Baterista também do Hermeto, tocou com todo mundo, hoje em dia, né, não tem nem o que falar. Então, assim, bacana assim, falar um pouco dos shows, porque antigamente a gente tinha vários shows que eram maravilhosos, orquestras, tudo, e eu tive essa ideia de ir, porque muita gente às vezes não consegue ir, porque no teatro só cabe 500 pessoas. Então o que a gente fez? A gente colocou o show do meio-dia, o show das 7 e o show das 9, ou seja, vai ser 3 shows por dia. Então todos os cursos, né, do festival e todos os shows são gratuitos, né? Pela primeira vez, a Prefeitura Municipal de Ourinhos criou isso maravilhoso. O que ela fez? Ela colocou todo mundo que for fazer parte, tanto do show e das aulas. E assim, para quem quiser reservar o show, é só entrar no www.brasilinstrumental.com. Lá todo mundo pode pegar 2 convites, tá, de cada show. Né? Tem um limite de 6 shows, porque vão ser 15 shows. Então, para todo mundo conseguir em todos os shows, a gente fez muita gente para poder, porque senão a gente já está aí com mais de 500 alunos já, falta uma semana, acho que a gente consegue chegar no número de 800 alunos inscritos. Então, assim, se a gente falar só dos alunos que vêm de fora, já enche o teatro e daí a população não vai. Então, a gente criou essa maneira de ter 3 shows por dia e cada pessoa pode fazer a reserva de no máximo 6 shows. 6 shows. Então, exatamente, pessoal, brasilinstrumental.com, você vai lá, dá seu nome e escolhe 6 shows, não deixem de ir, porque vai estar sensacional. Sensacional. E lembrar, assim, que o balé sempre vai estar envolvido com isso, né, com a dança, sempre em vários shows o balé vai estar, inclusive a gente colocou o show que foi, o balé ele foi para Nova York esse ano, então essa peça vai ser apresentada no Festival de Música, com algumas outras, que inclusive acabou de ir para Indaiatuba e ganhou o primeiro lugar. Oh, que legal. Então, enfim, a gente está colocando isso, né? O próximo passo nosso já, né, nosso, assim, que isso é o foco, assim, né? O Lucas sempre fala disso, que é maravilhoso, de colocar o teatro junto com a dança e com a música. Então esse é o objetivo, né? Juntar as artes. A união das artes. E o encerramento, só para finalizar, do festival? O encerramento do festival vão ser 2 shows ao ar livre, né? Vai ter o Trio Macaíba, que vai ser em frente à CPFL, vai ser um forró pé de serra, que esse ano a gente está tendo aula de dança também. É só se inscrever lá, dança pé de serra, vai ser a semana toda a aula, todos os dias. E daí vai ter, então esse grupo de dança vai apresentar, que são os alunos que se inscreverem, vai apresentar no forró. Então em frente à CPFL, a gente vai fechar a rua, tudo certinho, e vamos fazer o Trio Macaíba, que é o forró. E depois no sábado, na Secretaria de Cultura, nós vamos fazer ali o Samba Botequim para encerrar com chave de ouro. Puxa, vai ser coisa linda, coisa linda. Eu agradeço imensamente sua presença, meu querido.
Só pra constar, a gente toca junto na banda desde que nascemos praticamente. Nosso projeto sempre foi, o meu projeto sempre foi junto com ele, é nosso na verdade, né? Hoje nós temos outros grandes irmãos que nos acompanham, quem quiser conferir também é o jorgedomundo.arte.br, lá você baixa tudo de graça. E enfim, eu gostaria de agradecer o Diego, o Deck Bar, toda essa equipe maravilhosa e a GRPTV. Bom, minha gente, se inscrevam lá no Brasil Instrumental, façam os workshops, se inscrevam nos shows e baixem nosso som. Um beijo, meus lindos!